Bom, então hoje a gente tem a nossa aula com o Dr. Paritoshi. A gente vai ter a aula, daí depois no final da aula a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Namastê, Dr. Paritoshi. Can you hear me? Hello, sir. Can you hear me? Good morning. Yes. Good morning, sir. So I will share the PPT and then we can start, sir. Yeah, sure. Good morning. Okay, so can we start? Yes, yes, we can start. Sheila is here with us also. Yeah, I'm here. Yes. Só destaca o Dr. Paritoshi, Lucas. Eu já destaquei, não, Just a não minute. funcionou. Tá destacado. Para mim, Ah, Just a minute. Just a minute. Ah, tá. Então, para mim que não. You need a minute, Dr. Paritosh? No, I'm just figuring out a way that if I can see other people, because in this system can now, do I'm only gallery seeing view. myself. So when I Can do don't see gallery people, it is view. difficult. And Are if you- I don't see people, it is very, very difficult for me to Yeah. talk. You're in the This is computer? okay? Yeah. Yes, sir. Lucas, is it Yeah. okay if we can keep like this? Yes, yes, Yes. yes. For me, I think here doesn't have any problem. Yeah. Then it's fine. I need somebody to listen to me. If I only Okay. I am listening to myself, Ele- then it is difficult. Ele estava procurando a visão de galeria para poder enxergar todo mundo. Ele falou: eu preciso de alguém que me veja. Senão, tô só eu me vendo, me olhando e falando comigo mesmo. É muito difícil. Então, ele está So you are colocando o modo translating that galeria also. Very good. para ele poder ver vocês. You are translating that also. Very good. You what? I'm telling you are translating to that also. Oh, I am. Yeah. People are happy to know that they're seen. Okay. So good morning, everyone, and we'll start with a small prayer. So I Bom would dia. like you to sit down and close your eyes. Bom dia, pessoal. A gente vai começar com uma pequena prece. Gostaria que vocês se sentassem e fechassem os olhos. Swasti prajabhya paripalayantam न्यायेन मार्गेण मही महिषाम् गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षन्तु पर्जन्यः भूमिः सस्यशालिनिः देशो अयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम. So namaste and everyone. I'm happy that we are again meeting on this particular topic of mind and perception of knowledge. Namastê para todo mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa reunião com esse assunto, especialmente Manas e a percepção do conhecimento. See, we can talk many things about mind. Veja, a gente pode falar muitas coisas sobre a mente. And there's a lot of conceptions, misconceptions regarding mind as well. E tem muitos conceitos corretos e errados também sobre a mente. But this all starts from the word Ayurveda itself.
Mas tudo começa da palavra Ayurveda em si. Because Ayurveda is a science which is pertaining to the understanding of what is good or what is bad for life. Porque o Ayurveda é uma ciência que busca entender o que é bom e o que é ruim para a vida como um todo. Like in Sanskrit, we say hita hitam sukham dukkham ayustasya hita hitam. So whatever is good for life and what is bad for life. It is all about life alone. Em sânscrito, a gente traz essa frase que diz aquilo que for bom para a vida vai ser bom para a mente também. That is why the word Ayush came. Ayush came. É por isso a palavra Ayushki. Ayush. So Ay- Ayush, A-Y-U-S. So from Ayush only, Ayurveda Hum, word has derived. da palavra Ayus vem a palavra Ayurveda, do termo Ayus. So how Ayush is possible? Ayush is possible when you have 5 Mahabhuta, that means your body, and then it is governed by Atma or your soul. Então, Ayus, vida. Quando é que Ayus é possível? Quando você tem os 5 Mahabhutas e você tem também a Atma, a alma. So when there is a coexistence of soul, body, and mind, we call it as life. Então, quando a gente tem a existência da alma, do corpo e da mente, a gente chama de vida. Okay. And we can say that mind and sense organs are the tools for the soul to experience this world. A gente pode dizer que a mente, os órgãos do sentido, são as ferramentas para a alma ter a experiência nesse mundo, né? Se relacionar com esse mundo. Okay. So if Atma is present, only the person is alive, and this Atma experiences the world with sense organs and mind. Então a pessoa só está viva se a alma está presente e a alma se conecta, se relaciona com o mundo por meio da mente e dos órgãos do sentido. And when there is a termination of this ayus, that means in the condition of death, this coexistence comes to an end. E aí, quando existe o encerramento desse ayus, quando há a morte, essa coexistência se encerra. So there is no more possibility to gain any kind of knowledge. E aí não é mais possível adquirir nenhum conhecimento. All the biological processes discontinues and the body disintegrates. Todos os processos biológicos se encerram e o corpo se desintegra. And this disintegrated body will get absorbed in the nature. E esse corpo desintegrado é absorvido pela natureza. So whenever we say body actually denotes everything other than soul or Atma. Então, quando a gente fala de corpo significa tudo menos atma, menos a alma. And whenever there is an existence of life, that means there is a combination of mind, body, and soul from life to death. E aí, quando existe uma combinação da vida, quer dizer que existe uma combinação entre alma, corpo e mente, desde o nascimento até a morte. That means whenever we are alive, there is a constant construction. You froze. Can you repeat it again? Whenever we are alive, there is a constant construction. Whenever we are alive, there is a constant construction and destruction which is going on in our body. Sempre que a gente está vivo, existe uma constante construção e destruição que acontece no nosso corpo. For this, we also have to understand that Atma is something which is more important than anything else. E para isso a gente precisa entender que Atma é mais importante do que qualquer outra coisa. Because Atma is something which is the knower. The whole idea of knowledge comes from soul alone. Porque Atma é algo que não se encerra.
que não termina. Então, toda a ideia do conhecimento vem dessa ideia de Atma, vem da alma. So, so this whole process of mind, body, and soul is governed by Atma. Sorry, sir. The whole process of the soul is this whole process of mind, body, and soul is governed by soul or Atma. Maybe? Am I audible? What happened? You are, but my cell phone froze, which is where I'm getting the audio from. So can you repeat that? Sorry for that. The whole existence of mind, body, and soul is governed by the soul or Atma. Toda a existência, né, de corpo, mente e alma é governado pela alma. But this Atma is not involved in the process. Mas essa Atma não está envolvida no processo. When I say it's not involved in the process, means it is not directly involved in the process. Quando eu digo, né, não está envolvida no processo, não está envolvida no processo de maneira direta. It experiences the world through intellect, mind, and sense organs. A relação com o mundo é por meio da mente, do intelecto, né, e dos órgãos dos sentidos. That we will discuss in some time. E a gente vai falar sobre isso em algum momento. So all the experiences, whether it's a pain, pleasure, happiness, sadness, everything is experienced through sense organs, mind, and ultimately it is soul or Atma which is experiencing it. Então, qualquer experiência, seja alegria, tristeza, qualquer sentimento, né, qualquer sensação, é vivido pela mente, pelos órgãos dos sentidos, né, pelo corpo, e aí, finalmente, pela alma. So the body is something which is experiencing the world. Então, o corpo é algo que está se relacionando com o mundo. Okay. So for physical things, the soul is not getting affected. Então, para coisas físicas, a alma não é afetada. The ultimate effect the ultimate effect of knowledge is only up to soul or up to Atma. O efeito final, né, com relação ao conhecimento é relacionado à alma, é Atma. So Atma does not change. That is why in Gita it is told Nirvikara Parastu Atma Sattva Bhuta Gunendriya. The Atma cannot change. The soul cannot change. The soul cannot get affected by it. A Atma não muda. A alma não muda. A alma não pode ser afetada por nada. Suppose you got an injury. Suppose you hurt your leg. So whether it is your body is affected or your Atma is affected. Vamos supor que você se machucou, que você machucou a perna. Quem que está sendo afetado? O corpo, o seu corpo ou a sua alma? The effect of your karma only ultimately goes to your Atma. O efeito do seu karma é que, no final, vai para a Atma. That is why ultimately, however is your karma, accordingly you will take the birth. É por isso que, no final das contas, de acordo com o seu karma, você vai ter o seu nascimento. That is what Ayurveda says, that every soul takes birth according to its own karma. É isso que diz o Ayurveda, cada alma nasce de acordo com seu karma. In Sanskrit we say, Swakarma Klesha Choditaha. Because of its own karma, Atma takes the birth. Em sânscrito, a gente diz, né, que é por conta do seu próprio karma que Atma nasce. Whenever Atma is taking the birth because of its own karma,
That means something is left to be experienced. Sempre que Atma está nascendo por conta do seu karma, significa que existe algo que ainda precisa ser vivido. So when something is left to be experienced, that experience can happen through mind and sense organs. Quando ainda então existe algo para ser vivido, essa vivência, essa experiência vai acontecer por meio da mente e dos órgãos dos sentidos. Sometimes desires also brings us to this world. Algumas vezes os desejos também nos trazem para esse mundo. In Sanskrit, it is called as vasana. Em sânscrito a gente chama de vasana. When the mind is pure, then only person can gain knowledge. Só quando a mente é construída, né, é que a pessoa consegue adquirir conhecimento. And to have a pure mind, because when purifying mind is the most important thing. Purificar a mente é a coisa mais importante. Okay. So the knowledge is not just reading some books or watching some YouTube videos, isn't it? O conhecimento não é só ler alguns livros e assistir alguns vídeos no YouTube, né? When we say knowledge, it is ultimately spiritual knowledge, the enlightenment of yourself. Quando a gente fala de conhecimento, a iluminação, a sua própria iluminação, né? Esse conhecimento mais superior. That is the ultimate goal of any human existence. Esse é o objetivo final mais importante de qualquer existência humana. And this is what is told by all the religions. E é isso que é dito por todas as religiões. So there are various practices to purify the mind to gain knowledge. Então, existem várias práticas para purificar a mente e adquirir conhecimento. Like in Indian context, we say sadhana and upasana. No contexto indiano, a gente diz sadhana and pasana. Sadhana and Sadhana e upasana. upasana. Not vasana, upasana. Wait, I will Sadhana write in the e chat box. upasana. Sadhana e upasana. Okay. That is why acharyas has prescribed different kind of yogas. E é por isso que os acharyas prescreveram diferentes tipos de yogas. Yoga is not what we all do. It's not just asana, bending our bodies. Yoga não é só aquilo que a gente faz, aqueles asanas, né? Mexendo o corpo, fazendo as posições com o corpo. There are various kinds of yoga in the world. How many? I'm saying there are various kinds of yoga in the world. Existem vários tipos de yoga no mundo. Including hot yoga, beer yoga, wine yoga. Tem o hot yoga, né? O yoga quente, vários tipos de yoga. A gente pode praticar, certo? Everybody's tired. They're not responding to whatever we are saying. Tá todo mundo cansado, ninguém tá respondendo aquilo que eu tô falando. Because I see the blank faces when I say beer yoga and wine yoga. Eu tô vendo, né, os rostos de vocês quando eu falo dos tipos de yoga. Because usually Brazilians, when they listen beer yoga, they will laugh. Ha 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 ha. Normalmente os brasileiros, quando ouvem falar de Virya Yoga, todo mundo dá risada. Because for them, beer is very important thing, right? Porque para você, Virya? Beer is very important thing. Virya Yoga. What do you say? So I just didn't. It was my translation. Ele está sugerindo vários tipos de yoga. Ele está sugerindo o yoga da cerveja, que é muito famoso no Brasil, que as pessoas no Brasil gostam muito quando, né, desse tipo de yoga.
Actually, beer is also a path to enlightenment, isn't it? Cerveja também é uma parte da iluminação, certo? Da sua autoiluminação. You are Sir, mute, sir. yes, Who muted me? Who did muted me? it was a You're mistake. back. Who muted me? Oh my God. You don't like my voice? Someone, No, it was a mistake because there was another mic opened and it was about to talk. So I was going to turn that off and jumped and turned the others off by mistake. Sorry, sir. Okay. I'm saying that beer is also enlightenment. It is towards enlightenment, right? eu estou dizendo que a cerveja também funciona, né, como iluminação, como um caminho para a iluminação, certo? The world is created by Brahma, A palavra foi criada por Brahma and you are having Brahma in a physical form. e vocês têm Brahma numa forma física, In the form of a beer. na forma de cerveja. So while consuming Brahma, you actually attain Brahma, right? Então, enquanto vocês estão consumindo Brahma, vocês estão atingindo Brahma, certo? That is knowledge. Isso é conhecimento. So you can attain knowledge by having Brahma. How convenient it will be. Então, vocês conseguem atingir conhecimento bebendo Brahma. Olha que ótimo. For us Indians, it is little difficult. Para nós, indianos, é um pouquinho mais difícil. So we have to go through yoga. Então, a gente tem que fazer isso pelo yoga. Specifically, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, and Karma Yoga. Especificamente, you want to write that to me? Yani Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga. So when your involvement, your yoga is towards knowledge, it is called as Jnana Yoga. Então, quando o seu envolvimento é mirando conhecimento, é Jnana Yoga. When your existence is involved towards devotion, then it is called as Bhakti Yoga. Quando a sua existência é focada na evolução, é Bhakti Yoga. When you are involved in devotion, then it is called as Bhakti Yoga. Devotion. Ok, sorry. Quando a sua existência está focada na devoção, é chamada de Bhakti Yoga. Devoção. And when a person is involved in karma, then it is called as Karma Yoga. Quando a pessoa está envolvida no seu karma, aí é chamado de Karma Yoga. So basically, the whole exercise is to remove the afflictions from the mind. Então, basicamente, o exercício é você remover as aflições da mente, So that the person can attain pure knowledge. para que a pessoa possa atingir um conhecimento puro. Can we go to next slide, please? A gente pode ir para o próximo slide? And next. E o próximo? Oh, yes. Hmm. Okay. There's a very famous there was a very famous poet, and he has given a very interesting quote in his work. Havia um poeta muito famoso que tem uma frase muito importante no seu trabalho, muito interessante.
Yeah, his name was Kalidasa, Seu nome era Kalidasa, and he said that a courageous man e ele diz que um homem corajoso he's he's not the one who is very heroic and who is very brave, não é aquele mais heróico, mais coragem em si. but the courageous man I'm sorry. The courageous man is not the person who does the heroic acts or no brave acts of bravery. Desculpa, o homem corajoso não é aquele que tem os atos mais heróicos, os atos mais impressionantes, But he is a person who tranquils in mind, means when his mind is very balanced in all the circumstances of agitation. mas é uma pessoa que mantém a sua mente tranquila, equilibrada em todas as circunstâncias de educação. When your mind is unshaken in all the circumstances. Quando a sua mente não se perturba, não balança em nenhuma situação. You are not happy when something good happens, and you are not sad when something bad happens. Você não fica feliz quando algo bom acontece e você não fica triste quando algo ruim acontece. As Gita says, "Sam sukha dukh same kritva labha labho jaya jayo." You have a balanced state of mind, Como diz Gita, você tem um estado mental equilibrado in happiness or sadness, na alegria ou na tristeza, or in victory or defeat, na vitória ou na derrota, in gain or in loss. no ganho ou na perda. When mind is in that state, Quando a mente está naquele estado, then we gain knowledge. aí a gente consegue ter conhecimento, a gente conquista conhecimento. Otherwise, we are only gaining information. Fora isso, a gente só está adquirindo informação. Okay? If I sit in front of you and I will talk various concepts, Se eu sentar na frente de vocês e falar sobre vários conceitos, concept from this book, reference from that book, quoting this conceito author, desse livro, a diferença daquele livro que traz esse, né, citando esse autor, this is just information. isso é só informação. It is not real knowledge or real wisdom of life. Não é um conhecimento, uma sabedoria real da vida. To attain that real knowledge, the mind has to be transparent. It has to be very calm and balanced. Para conquistar um conhecimento real, a mente precisa estar muito tranquila, muito calma, muito equilibrada. I hope your whole understanding of knowledge perception has changed now. Eu espero que a percepção, a compreensão de vocês sobre o conhecimento tenha mudado agora. Yes? Sim? Now, what we understand with mind? Agora, o que a gente entende com a mente? So there are many various words or many various things. Então, existem várias palavras, várias coisas. Like we understand mind as a sense organ. A gente entende a mente como um órgão do sentido. So mind is both kind of sense organs. It is Gyanendriya also, Karmendriya also. That means the mind is also sense organ for knowledge. It is also a sense organ for action. What are both indriyas? Yes, mind is both kind of sense organ. It is a sense organ or indriya for knowledge as well as for action. Ok. A mente é um órgão dos sentidos tanto para um indriya, tanto para conquistar adquirir conhecimento, quanto para ter ações. It's both. That is why É as duas. it is both. So it works in all the planes. Então, ela funciona em todos os planos.
Sometimes we say our mind is very fast, it is very worried, it is very troubled, I'm very anxious, my mind is very anxious. Muitas vezes a gente diz que a nossa mente está muito rápida, está muito preocupada, está muito conturbada, ou está muito ansiosa. Ah, eu estou muito ansiosa. Usually we identify ourselves with our emotion through our mind. Normalmente a gente se identifica por meio de uma emoção pela mente. Like, I am angry, I am sad, I am happy. Como assim? Eu estou, ou eu sou bravo, irritado, triste, né? Eu sou triste, eu estou irritado, eu estou. So when you identify yourself and you identify yourself through emotions, then you are affected by it very strongly. Quando você se identifica, né? Se identifica por meio de emoções, aí você é afetado por essas emoções de uma maneira muito forte. When you say, I am angry, that means you become anger. Quando você diz, eu estou com raiva, isso significa que você se torna a raiva. But if I say, I am feeling angry, then things are different. Agora, se eu digo, eu estou sentindo raiva, aí a coisa é diferente. Got the difference? Entendem a diferença? This understanding is important to clear our mind from sensory implications or emotional implications. Essa compreensão é importante para a gente limpar a nossa mente dessas conduções, né, de emoções. If you are clear, as somebody did, please write in a chat box, yes. Se você entendeu, se está claro isso para você, escreve sim no chat, como alguém já fez. And please let us go to the next slide. E aí, por favor, vamos para o próximo slide. So, how we do understand knowledge? Então, como a gente entende o conhecimento? As I said, information or collection of information. Como eu disse, informação ou coleção de informação, coleta, né, So, de do we informação. want? Do we want to become cloud? A gente quer se tornar nuvem. See, nowadays we store our data in cloud, right? Ultimamente, a gente arquiva, né, todas as nossas informações na nuvem, certo? Whenever we want, we can upload and we can download. Quando a gente quiser, a gente faz o upload, faz um download. Can we do same thing with our mind? A gente consegue fazer a mesma coisa com a nossa mente? No. Não. Whether it is a wisdom, Quando tem sabedoria, because wisdom is different from knowledge. porque sabedoria é diferente de conhecimento. So, what is important to humans is jnana. O que é importante aos seres humanos é Viana. Jnana, which is translated as Jnana. knowledge. Viana, que é traduzido como conhecimento. Viana. See, what is the difference between humans and animals? Qual a diferença entre humanos e animais? We say that 4 things are common in humans and animals. A gente diz que algumas coisas são comuns entre humanos e animais. Sleep, food, sex, and fear. Sono, alimentação, sexo e medo. Okay.
what makes us different from animals is jnana. São essas 4 coisas que são comuns. O que nos faz diferente dos animais é guiana. We have a mental faculty through which we can process and we can conclude from an information. A gente tem uma faculdade mental pela qual a gente consegue processar e concluir qualquer informação. So which kind of information we are receiving and what wisdom we are generating from it Então, que tipo de informação a gente está recebendo e que tipo de sabedoria a gente está gerando com isso? that depends on your mind. Isso depende da mente, Imagine a person who is a social worker. Você imagina uma pessoa que é uma assistente social. That person will have a mind to help others. Essa pessoa tem uma mente focada em ajudar as pessoas. So he or she will gain knowledge and wisdom and ideas to help others. Então, essa pessoa vai adquirir conhecimento, sabedoria, vai ter ideias focadas em ajudar outras pessoas. If a person is having a criminal mindset, Se uma pessoa tem uma mente criminosa, such person will have a mind. He will get all the ideas, information, and wisdom to harm others, to commit some crime. essa pessoa vai ter o foco mental dela, né? Vai adquirir conhecimento, sabedoria, vai ter as ideias focadas em cometer um crime, em So all prejudicar the outras pessoas. knowledge, yeah. So all the knowledge we perceive through our sense organs in the presence of mind. Então, todo o conhecimento que a gente adquire por meio dos órgãos dos sentidos conectados com a mente. So in order to perceive the information or perceive the knowledge, it is important that mind is present. Então, para a gente conseguir adquirir informação, adquirir conhecimento, a gente precisa que a mente esteja presente. Yes. Can we go to Certo. the next slide, please? Podemos ir para o próximo slide? With this background, ask yourself few questions. Who am I? Com esse pano de fundo, faça algumas perguntas para você. Quem sou eu? What is mind? O que é mente? Do I understand mind? Eu consigo entender, eu entendo a mente? What I feel my mind, is it real? Com o que eu alimento a minha mente? É real? And what makes me happy? E o que me faz feliz? Okay. If the answer for the happiness, if the answer is objects, Se as respostas são objetos, that means you have gained vasana, desire. significa que você conquistou vasana, desejos. And you have not gained wisdom. E você não conquistou sabedoria. The whole understanding of knowledge, wisdom, jnana, everything is to have only one goal, which is called as happiness. Ou a compreensão de conhecimento, sabedoria, guiana, é só para a gente ter um foco, que é a felicidade. Is there anybody here who don't want to be happy? Tem alguém aqui que não quer ser feliz? Every- You broke down. I froze. Yeah, you did, but you're back. Everybody wants to be happy, right?
Todo mundo quer ser feliz, certo? So in Ashtanga Hridaya, there is very beautiful quotation. Em Ashtanga Hridayam tem uma citação muito bonita. It says, Sukharta sarva bhutanam matta sarva pravartaya sukham chana vina dharma tasmat dharma paro bhavu. Everybody wants happiness. Todo mundo quer a felicidade. All our activities is towards gaining happiness. Todas as nossas atividades são focadas em conquistar a felicidade. And happiness cannot happen without dharma, without righteous activity. E a felicidade não vai acontecer, não pode acontecer sem Dharma, sem as atividades corretas, assim, uma atitude correta. That is tasmat dharma paro bhave. That is why the dharma should be supreme. O Dharma deve ser supremo. Here, dharma is not religion, it is righteous activity or virtue. Aqui, Dharma não é religião, aqui Dharma é uma atitude correta. So now it is important for a person to control its own mind Então, agora é importante para a pessoa controlar a sua própria mente, give it a direction dar uma direção a ela, to attain whatever a person wants. para atingir aquilo que a pessoa quiser. Next slide, please. Próximo slide. Because somebody said, if you don't control your mind, someone else will. Porque alguém já disse, né, que se você não controlar a sua mente, alguém vai controlar por você. Our thought processes are actually controlled by the informations we gain into our head. Os nossos processos de pensamento são controlados pela informação que a gente tem na nossa mente. Okay. See, I studied Ayurveda, I studied English, so I'm able to speak Ayurveda in English. Então, por exemplo, eu estudei o Ayurveda, eu estudei inglês. Então, eu sou capaz de explicar o Ayurveda em inglês. That is how my brain is tuned. É assim que o meu cérebro é codificado. Whereas you are learning Ayurveda in Portuguese. That is how your brain is tuned. Então, enquanto isso, vocês estão aprendendo Ayurveda em português. Então, o cérebro de vocês está nessa onda, né? Nessa sintonia. In this digital world, Nesse mundo digital, this property of mind is strongly used essa propriedade da mente é fortemente usada. in this digital world. This idea of mind is used to feed you information. Nesse mundo digital, essa ideia de mente é usada para te alimentar com informação, Which is called as narrative. que é chamada de naretia. Narrative. Narrative is something I can tell some kind of, I can feed you information in whichever direction I want you to think. Isso significa the narrative. Ok, thank you. Essa narrativa, né? Essa narrativa que te conduz, né, a pensar do jeito que eu quero que você pense. So either you should control your mind or somebody else is controlling your mind. Então, ou você controla a sua mente, ou alguém vai controlar a sua mente. So you have to be very careful with what you are feeding to your mind, to your intellect, through your sense organs. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você está dando de alimento para a sua mente. Com o que a sua mente está se alimentando, com o que seu intelecto está se alimentando, o que você está oferecendo de alimento para os seus órgãos dos sentidos. Próximo slide.
With this background, think, who am I? Who are you? Então, com tudo isso em mente, pensem, né? Quem sou eu? Quem é você? Are you a spiritual person? Você é uma pessoa espiritualizada? Or you are a person who is searching for happiness? Ou você é uma pessoa que está buscando felicidade? Or you are a person who is searching for real knowledge? Ou você é uma pessoa que está buscando um conhecimento real? Or you are a victim of narrative? Ou você é uma vítima da narrativa? Who are you? I leave on you to think. Quem é você? Vou deixar vocês pensar. Think again. Go to next slide. Próximo slide. Pensem nisso. Are you this body? Você é este corpo. Are you a soul? Você é uma alma. Are you a mind? Você é uma mente. Are you a human? Você é um ser humano. Do I identify myself with religion, caste, creed, ethnicity, or nationality? Eu me identifico com religião, casta, credo, etnia, nacionalidade. All this idea came from where? Toda essa ideia vem de onde? 30,000 years before, we did not know how to light a fire also. Há 30 mil anos atrás, a gente não sabia nem acender um fogo. We were roaming in the wild. We were what? We were roaming in the wild, in the forest. A gente estava ali navegando pela floresta, pela selva. And now we are making opinion about self and others. E agora a gente está com opiniões sobre nós, sobre as outras pessoas. Go to next slide. Próximo slide. That is why we say men are disturbed not by things which happen, but by the opinion about things. É por isso que a gente diz que os homens não se perturbam com as coisas que acontecem, mas com as opiniões sobre essas coisas. So opinions are created nowadays. Então agora as opiniões são criadas hoje em dia. So it can be a knowledge, it can be a wrong knowledge also. Pode ser um conhecimento, mas pode também ser um conhecimento errado, Which we believe as true. que a gente acredita ser verdade. So if you tell lies 1,000 times, it appears like a truth. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela aparenta ser verdade. There was one very famous philosopher, I forgot his name. Around 120 years before, he gave one opinion. Tem um filósofo muito importante, eu sempre esqueço o nome dele. 120 anos atrás, ele deu uma opinião. He said, I am not what I think I am. Ele disse: eu não sou quem eu penso que eu sou. I am neither what I think, not you, sorry. I am not what you think I am. Desculpa, eu não sou quem você acha que eu sou. I am what I think you think I am. Eu sou quem eu acho que você acha que eu sou. That means I am making an opinion in my mind that what you are thinking about me, accordingly I am acting. Então, isso significa que eu estou criando uma opinião na minha mente sobre aquilo que eu estou achando que você acha sobre mim. E aí eu ajo em cima disso. The person, you may not be thinking about me at all, but I am making an opinion in my mind. A pessoa pode não estar nem aí para mim, não pode estar pensando em mim, imagina nada. Mas eu tenho uma opinião na minha mente sobre o que ela pode estar imaginando. Just a second. I think Maria told the name of the philosopher. I just cross-checked. Acho que a Maria falou aqui o nome do filósofo. Deixa eu dar só um minutinho. Yes,
Charles Cooley. Thank you, Maria. Sim, é isso mesmo. É o Charles Cooley. Obrigada, Maria. Please go to next slide. And I have three Por favor. questions. Próximo slide. Are we still humans? Ainda somos humanos? Are we still evolving? Ainda estamos evoluindo? And what makes us human? O que nos torna humanos? Because when we say knowledge, Desculpa, meu telefone é bom. Porque quando a Shaila gente is lost diz... in background. No, I'm okay. My phone just flew. I see Porque... some. Oh, it's okay. back. Can you hear So, me? yeah. So, are we still evolving? Are we still humans? Or what makes us humans? Então, a gente ainda está evoluindo. O que nos torna humanos? A gente ainda somos humanos? Have you ever thought about it? Já pensaram nisso? Because we consider ourselves as a collection of information, or then we consider ourselves knowledgeable. Porque a gente se considera uma coletânea de conhecimento, de informações, né? A gente se considera com conhecimento se a gente adquire um ramo de informações. But if you closely see, we are actually collecting information. Mas se você olhar de perto, a gente só está coletando informações. Certo? We are not evolving as a species anymore. A gente não está mais evoluindo enquanto espécie. Because we are dependent on technology. Porque a gente está dependente da tecnologia. We are not exposing ourselves to nature. A gente não está se expondo à natureza. Like other species, we are not learning from our surroundings. A gente não está aprendendo daquilo que nos circunda, né, do nosso ambiente, como fazem outras espécies. So for everything we have a support in the form of technology. Então, para tudo, a gente tem um apoio na forma da tecnologia. Okay. Please go to the next slide. Por favor, próximo slide. Actually, this is what is happening. Então, na verdade, é isso que está acontecendo. I think there has to be another picture of a person holding a mobile in hand. Eu acho que precisa ter uma outra imagem, uma pessoa segurando o telefone na mão. Okay. So nowadays we are fed lot of information through internet, which is not required for us. Agora, ultimamente, então, a gente é exposto a muita informação na internet. Informação essa que não é necessária para a gente. You would have noticed that this is an era of videos, shorts, and reels. Vocês já perceberam que essa é uma era de vídeos curtos, de reels? And then there is an abundance of it. E aí tem uma abundância disso. So when you scroll your mobile, you are fed with information which you don't need actually. Então, quando você está passando o dedo no seu telefone, você está absorvendo um monte de informação que, na verdade, você não precisa. So now think, are you still looking for knowledge? Então, você ainda está buscando conhecimento? Go to next slide. Próximo slide. Think before it is too late. Pense enquanto é tarde demais. Don't fall trap for technology if you want knowledge and have wisdom. Não caiam na tecnologia se você quer conhecimento e quer ter sabedoria. There's a quotation which says, "Science is a good servant, but a bad master."
tem uma citação que diz que a ciência é um bom servo, mas é um péssimo mestre. To understand this whole thing in short, we have to take some reference from one Upanishad. Go to the next slide. Então, próximo slide, para a gente conseguir entender isso, né, um resumo, a gente precisa entender uma citação de Upanishad. Which we call as Kathopanishad. A gente chama de Kathopanishad. Next slide. Próximo slide. Kathopanishad is a very beautiful book Kathopanishad é um livro muito bonito, which is actually a dialogue between a young boy and the Lord of Death, Yama. que na verdade é um diálogo entre um menino e o Deus da morte. What's his name again? This The Lord? Lord of Death, Yama. Yeah. Yama. Hmm. Yama, obrigada. So the story says that his father has donated or given in a gift his own son to God of Death. A história então diz que o pai deu seu próprio filho para o Deus da morte. So the boy goes and sits at the door of death for 3 days. Então o menino vai e senta e fica sentado na porta da morte por 3 dias. And he's not afraid with death. E ele não tem medo da morte. So this boy asks certain questions to the God of Death. Então esse menino faz algumas perguntas para o Deus da morte, Including he want to know what happens after death. e incluindo, né, que ele quer saber o que acontece depois da morte. So Lord of Death says that don't ask this question. If you want, I will give you everything. I will give you money. I will give you long life. I will give you big kingdom. Whatever you want, I will give you. E o Deus fala, não faça essa pergunta. Se você quiser, eu te dou qualquer coisa. Eu te dou dinheiro, eu te dou uma vida longa, eu te dou um reino. O que você quiser, eu te dou. He says anything you desire, I will give you. Tem qualquer coisa que você deseja, eu vou dar para você. The little boy did not fall for this materialistic things. O menino não caiu nessa questão materialista, né? And he said that if you are offering me so many things, E ele disse, se você está me oferecendo tantas coisas, and just because I should not ask this question, só porque eu não devo fazer essa pergunta, imagine how important must be this question. imagina o tamanho da importância dessa pergunta. Imagine how important must be this knowledge. Imagina o tamanho da importância desse conhecimento. Right? So he did, He did what? You broke down again. You froze. he did not fall for the materialistic Mhm. leverages. He wanted pure knowledge. Então ele não entrou na onda materialista, ele queria conhecimento puro. So in this book, this concept is told. Então esse conceito é contado, né, trazido nesse livro, Which is important for us to learn. e é importante para a gente saber, para a gente aprender. Okay, so this is a depiction of how sense organs, sense objects, mind, body, and soul is connected. Então essa é um pequeno texto, né, trazendo a relação, a conexão entre a mente, o corpo, a alma,
os sentidos e o intelecto. Go to the next slide, please. Próximo slide, por favor. So I just used the picture from Bhagavad Gita, but you can think of any of the picture. In this Eu usei depiction, sorry, uma imagem de Bhagavad Gita, mas vocês podem imaginar, usar outras imagens, imaginar outras coisas. so if you imagine this picture, there are 5 horses, which represents 5 sense organs. Então, se vocês imaginarem essa imagem, né, trouxerem essa foto, esse desenho, a gente tem aqui 5 cavalos que representam os 5 sentidos, né, os 5 órgãos dos sentidos. Okay, these horses are controlled by ropes, which represents mind. Esses cavalos são controlados por cordas que representam a mente. This rope is held by the charioteer who is driving the chariot. Essas cordas, né, são seguradas, são controladas pela pessoa que está conduzindo a carruagem, Which is your buddhi or intellect. que é o seu buddhi, ou intelecto. The chariot is the body, A carruagem é o corpo, and the traveler is soul. e o viajante é a alma. Now, what is happening? This whole system is riding on a road. Então, o que acontece, né? Todo esse sistema está andando numa estrada, Okay, that is called as path or sense objects. que é um caminho ou órgãos, objetos dos sentidos. You can also correlate it with the Uber. Vocês conseguem também fazer uma relação com o Uber. If the person who's calling the Uber is the soul, A pessoa que está chamando o Uber é a alma, the car is the body, o carro é o corpo, the driver is your buddhi or intellect, o motorista ou a motorista é o seu buddhi, é o seu intelecto, the steering is mind, o volante é a mente, the tires are like sense organs, os pneus são como os órgãos dos sentidos, and the road is like sense object. e a rua é como o objeto do sentido. So in this system, what is happening? If Então, nesse sense sistema, o organs, que está acontecendo? if sense organs are controlled by mind, Se os órgãos dos sentidos são controlados pela mente, like by rope or by steering, seja pela corda, né, you can Or decide the or pela- direction where it should go. seja pela corda ou pelo volante, você consegue decidir que direção que ele vai tomar. And that is controlled by your intellect. Isso é controlado pelo seu intelecto. Imagine if these horses are running in different direction. Imagine se esses cavalos estão correndo em direções diferentes. Who will get destroyed ultimately? It is the Atma, traveler, or soul will get destroyed. Quem que vai ser destruído no final das contas? É Atma, é o viajante, é a alma que vai ser destruída. You won't reach your destination. Você não vai chegar no seu destino. Imagine if road is not proper, Imagina se a rua não está apropriada, then also you cannot reach on your destination. não está adequada, né? Aí você também não vai chegar no seu destino. If your driver is not proper, then also you cannot reach your destination. Se o motorista não estiver adequado, também você não vai chegar no seu destino. Imagine you say my destination is towards west and he takes you towards east. What's the point? Imagina se você fala, meu destino está para o leste e ele te leva para o oeste. Qual que é o sentido? Qual que é o ponto disso? Imagine if your body or if even the car or the chariot
If that is not functioning properly, the Imagina, traveler cannot reach destination. imagina se o corpo, seja ele a carruagem, o carro, não estão funcionando direito. Aí você também não vai chegar no seu destino. So ultimately, who is getting affected? Então, no fim das contas, quem está sendo afetado? Ultimately, who is getting affected? The traveler. O viajante. Okay. So this understanding is important. Então, essa compreensão é importante. Where this whole system is functioning in synergy, Enquanto todo esse sistema está funcionando em sinergia and ultimately benefiting the Atma or soul. e, no final das contas, beneficiando a Atma ou a alma, In the active state of mind, the mind is connected to sense organs to perceive knowledge. estado mental ativo, a Atma está conectado com os órgãos dos sentidos para adquirir conhecimento. The mind is connected with sense organs to attain knowledge. Não, desculpa, a mente está conectada com os órgãos dos sentidos para adquirir conhecimento. Okay, that is like when we are awake. É assim como quando a gente está acordado. Okay. When mind is not connected with the sense organs, we do not gain knowledge. Quando a mente não está conectada com os órgãos dos sentidos, a gente não adquire conhecimento. That is a passive state of mind, É um estado mental passivo, like when we are asleep. assim como quando a gente está dormindo. So when we are sleeping, we are not gaining any information through our sense organs. Então, quando a gente está dormindo, a gente não está adquirindo nenhuma informação por meio dos órgãos dos sentidos. To gain knowledge through sense organs, it is important whether mind is in active state or passive state. Para adquirir conhecimento, é importante saber se a mente está num estado ativo ou passivo. Then, this mind is controlled by buddhi, intellect. E aí, essa mente é controlada por Buddhi, pelo intelecto. All the informations which is gained through the sense organs via mind ultimately reaches the buddhi. Todas as informações que são adquiridas pelos órgãos dos sentidos por meio da mente são tão ligadas a Buddhi. Okay. And buddhi decides what is right and what is wrong. E é Buddhi quem decide o que está certo e o que está errado. And buddhi decides what is right and what is wrong. Então, tudo passa por Buddhi e Buddhi decide o que está certo e o que está errado. We say samshaya manaha nishchaya buddhi. Mind always creates doubts, but the intellect makes things clear. A gente diz que a mente sempre cria dúvida e o intelecto esclarece. If your buddhi is compromised, the knowledge perception will be compromised. Se seu Buddhi está comprometido, sua percepção de conhecimento vai ficar comprometida. Which usually happens when we take some intoxicating substances like alcohol and drugs. Que normalmente acontece quando a gente toma alguma substância tóxica como o álcool e as drogas. That is called as mada. Que é chamado de Mada. Mada. When it becomes excess, we call as madatya. Quando está em excesso, a gente chama de Mada. Okay. When it goes beyond control, it is called as unmada. Quando passa do controle, a gente chama de Unmada. So if a person is consuming any kind of intoxicating substances, Se uma pessoa está consumindo qualquer tipo de substância
intoxicante, né? Tóxica. The buddhi is getting affected. Buddhi está sendo afetado. Is clear, everyone? Tá claro isso para vocês? This is clear, everyone? Tá claro? Para todo mundo? Say yes. Please type yes so that I can see favor. you are available here. Escrevam sim para eu saber que vocês ainda estão aqui. Okay. So there are people who are awake. I'm happy about it. Ok, então tem algumas pessoas que ainda estão acordadas. This understanding is important Essa compreensão é importante in order to gain knowledge. para adquirir conhecimento. We have to understand that we gain knowledge through our sense organs when mind is connected to it. A gente precisa entender que a gente adquire conhecimento pelo meio dos nossos órgãos dos sentidos quando a nossa mente está conectada a eles. If mind is not connected, you will not gain knowledge. As simple as that. Se a mente não está conectada, a gente não vai adquirir You would have conhecimento. noticed that É sometimes simples assim. we read a book, we read the whole page, and we don't realize what we read. Am I audible? I didn't hear the Shella. Did you? Vocês já perceberam que a gente não tem noção daquilo que Many times it happens if somebody is talking something to us and we are thinking something else. muitas vezes isso Exactly. acontece quando alguém está falando alguma coisa para a gente está pensando em outra coisa. And we don't hear what the person is telling. E a gente não escuta o que a pessoa está dizendo. It is because mind works at once with only one sense organ. É porque a mente só one at a time, you mean, right? One sense organ at a time. At a time. É porque a mente só funciona com um órgão do sentido por vez. But the speed of mind is so fast that we think that we are doing multiple things at a time. Mas a velocidade da mente é tão grande que a gente acha que a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Like watching a movie. Como assistindo a um filme, por exemplo. We are using two sense organs, eyes and ear simultaneously. A gente está usando dois órgãos dos sentidos ao mesmo tempo, né? Os olhos e os ouvidos. But watching movie is only possible because mind speed is very high. Mas assistir a um filme só é possível porque a velocidade da mente é muito grande. But sometimes this knowledge also can be curtailed. It is difficult to gain the knowledge. Mas às vezes às vezes é difícil de conseguir de adquirir esse conhecimento, né? A gente pode For example, cultivar essa suppose if any object is very near to you, you cannot see it. If an object is very near to you, you cannot see it. At least for me, you're cutting. If Yeah, an sorry. object is very near to you, you cannot hear it. Say it again. I'm not sure I got the full sentence. If any object is very near to you, you cannot see it. Se tem um objeto muito perto da gente não consegue enxergar ele. Okay. Or if it is very far away, also we cannot see it. E também, se ele está muito distante, a gente também não consegue ver. That means to gain a knowledge from the sense organs, it has to be in that distance or in that level of the sense organ.
Yeah, I think I'm having an issue, sorry, sir, with my connection from my phone. I don't know Yes. what's going on because you're getting cut off every No, now. it is showing that Shaila, your connection is unstable because it is coming and No, going. no, I'm thinking of coming in through the computer because my phone is coming. I'm not using the audio. Is it clear now? I'm just going to leave it as a standby. Okay. Yeah, let's try this. Is it okay now? Yeah, my sound, my connection from my phone where I use the sound is failing. A conexão do meu celular onde eu uso o som tá falhando. Daí tá falhando o som dele para mim e tá falhando o meu som para vocês. So I was Eu telling vou that voltar pro knowledge. computador. Just give me 1 second, sir. Eu vou voltar pro computador. Vamos ver se você... All of you should come to India. You will have a good internet connection. As long as it doesn't rain. In India, internet is very cheap, very, very cheap. Yeah. And high speed. Vocês me escutam bem? Agora sim, tá um pouco baixinho. Fala de novo. Deixa eu aumentar um pouco aqui, peraí. Just for an instance, I can tell you that I pay around $10 for a month for 100 Mbps speed, unlimited internet. Vocês precisam vir para a Índia para usar a internet aqui, é muito barato. Eu pago $10 por mês e eu tenho 100 mega ilimitado todo mês. So 100 Mbps. São... So it is fast and cheap. Okay. Se eu aumento muito o volume, fica com som esquisito no fundo. I was telling that there are certain things which can block our knowledge perception through sense organs. Eu estava dizendo que tem algumas coisas que bloqueiam a nossa percepção. For example, if something is very near to our eyes or very far away from our eyes. Por exemplo, se alguma coisa está muito próxima dos nossos olhos ou muito distante dos nossos olhos. That means it is not in the band of sense organs. That it's not where? It is not in the band, band or the limit of sense organs. Isso significa que não está ligado à limitação dos órgãos dos sentidos. Okay. Or if anything is being covered, we cannot see, we cannot experience. Ou se está tudo coberto, a gente não consegue ver, a gente não consegue viver essa experiência, né? A gente não consegue perceber. Or if your mind is absent. Ou se a sua mente está fora do ar. So we cannot gain knowledge from sense organs. E aí a gente não consegue adquirir o conhecimento pelos órgãos dos sentidos. Okay. But this whole system is governed, controlled, driven by Atma or soul alone. E aí todo esse conhecimento é adquirido pela alma. Okay. This whole system of Uber survives if only there is a passenger. Todo esse sistema do Uber só sobrevive se há um paciente. If there is no passenger, there is no use of Uber, is it? Se não tem paciente, aí não dá para usar Uber, certo? Não tem sentido ter Uber. If there is no soul, there is no Atma, there is no need of body, mind, sense organs or whatever. Se não tem a alma, não tem Atma, não tem os órgãos dos sentidos funcionando, não tem nada. Okay. That is why when we are dead, we dissolve in nature. E é por isso que quando a gente morre, a gente se dissolve na natureza.
body, mind, sense organs, everything. O corpo, a mente, os órgãos do sentido, tudo. And when you are dying, no knowledge, no wisdom is going to save you. E aí, quando você está morrendo, nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria vai te salvar. So the whole existence is controlled by Atma alone. Então, toda a existência é controlada só por Atma, sozinha. And the mind itself is symbolism of knowledge. E a mente em si é o símbolo do conhecimento. Manyate gyayate anen iti manas, that through which one knows and that which is a tool of knowledge. É por ela que alguém conhece, que sabe. É por ela que alguém consegue adquirir conhecimento. Okay. In body resides the mind, in body resides the sense organs. No corpo é que reside a mente e é onde reside os órgãos dos sentidos. And Atma utilizes this body and this body, mind, and sense organs to gain knowledge. E Atma usa esse corpo, a mente, os órgãos dos sentidos para adquirir conhecimento. All functions of our body requires mind, including your heartbeat. Todas as funções do corpo precisam da mente, incluindo os batimentos cardíacos. Go to next slide. Próximo slide. That is why we say to acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. E é por isso que a gente diz que para adquirir conhecimento é necessário estudar, mas para adquirir sabedoria a gente precisa observar. So it is not the knowledge, it is the wisdom what we are looking forward to. Então não é só não é a sabedoria, desculpa, não é o conhecimento, é a sabedoria que a gente está buscando. Okay, go to next slide. Então vamos para o próximo slide. So wisdom is misunderstood in two manners, in the form of religion and in the form of a modern science. Então a sabedoria foi mal compreendida, né, de duas formas, na forma da religião e na forma da ciência moderna. We think that is wisdom. A gente pensa que isso é conhecimento. I leave the thought to you that whether you consider this as wisdom or not. Eu deixo para vocês pensarem e decidirem se vocês consideram isso sabedoria ou não. Go to next slide. Próximo slide. So this is important to understand that how mind functions. Então é importante isso aqui para a gente entender como a mente funciona. The interesting thing about mind is that it is metaphysical. A questão interessante da mente é que ela é metafísica. You can say that mind is the bridge between your body and your soul. Você pode dizer que a mente é uma ponte entre So it can be with o the seu corpo e a sua alma. so your mind can be with your Atma, the mind also can be with your sense organs. A sua mente pode estar com a sua Atma ou a sua mente pode estar com os seus órgãos do sentido. Okay. This orientation of mind in both the planes Essa orientação da mente nos planos, né, nos dois planos, that gives us freedom to be materialistic or spiritual. isso nos dá a liberdade de ser materialista ou espiritualista. Go to the next slide. Próximo slide. You can understand better through this. Dá para entender um pouco melhor aqui. When your mind is close to your body, you are materialistic. When your mind is close to your spirit, you are spiritual. Quando a sua mente está próxima ao seu corpo, você é materialista. Quando a sua mente está próxima ao seu espírito, você é espiritualista. Okay. So this wisdom we have to gain, that whether we want to be materialistic or we want to be spiritual.
a gente precisa ganhar essa sabedoria, seja queira a gente ser materialista ou espiritualista. So as we discussed before, that it is the happiness which we are always behind. Como a gente disse antes, né, a gente está sempre atrás da felicidade. And I say to be happy, it is important to be spiritual. E aí eu digo que para ser feliz é importante ser espiritualista. Because when you look outwards, the possibility is innumerable. Porque aí quando a gente olha para fora, as possibilidades são infinitas. And you can get affected by any person in the world. E você consegue ser afetado por qualquer pessoa no mundo. But when you are spiritual, you are affected by only one person, that is you. Mas quando você é espiritualizado, você só vai se afetar por você mesmo. So go to next. Próximo. So what is knowledge? What is jnana? Então, o que é conhecimento? O que é jnana? Either is it information through sense organs, É informação por meio dos órgãos dos sentidos? or it is wisdom, vijnana, pure knowledge. Ou é sabedoria, vijnana, o conhecimento puro? Now decision is yours. A decisão é de vocês. Go to the 2 slides forward, 2 slides. Passa 2 slides para frente, por favor. That knowledge which purifies the mind and heart alone is true knowledge. All else is only a negation of knowledge. O conhecimento que purifica a mente e o coração é o verdadeiro conhecimento. Todo o resto é apenas uma negação do conhecimento. Once more. Mais um, Next slide, sorry. Next slide. o próximo. So Einstein said that there comes a time when the mind takes a higher plane of knowledge, but can never prove how it got there. Volta para o Einstein, por favor. Next slide, next slide. É o próximo slide do Einstein. O Einstein disse que chega um momento em que a mente assume um plano mais alto de conhecimento, mas nunca consegue provar como chegou lá. So where the science ends, spirituality begins. E é aí que a ciência da espiritualidade começa. And this is important for us to understand that everything what we see in this world, which is called as scientific, now I understood that you lost it. Once more. Quando eu falei errado, é quando a ciência termina que a espiritualidade se inicia. Okay. And that is the reason we have to understand that all we see in this world, which is scientific, E tem motivo, né? Porque tudo aquilo que a gente vê nesse mundo é científico. may not conclude as wisdom. Mas nem tudo que a gente vê como científico pode ser concluído como sabedoria, como conhecimento. Não, como sabedoria. Because there are certain principles of nature which is existing and we have not understood it. Porque existem alguns conceitos da natureza que existem, mas que a gente ainda não conseguiu compreender. We are evolving and knowledge is also evolving. A gente está evoluindo e o conhecimento também está evoluindo. And we think this evolution of information is reality. E a gente pensa que essa evolução de informação é a realidade. And that is why we start seeking evidence in everything. E é por isso que a gente começa a buscar evidência em tudo. Okay. When we seek evidence, we do not end up in knowledge. Quando a gente Sorry. busca... Sorry. When we seek evidence, we end up in knowledge, which may be right, may be wrong. Desculpa. Quando a gente busca evidência, a gente acaba chegando num conhecimento que pode estar correto ou não. But when we gain wisdom, it is beyond this perception.
Mas quando a gente consegue conquistar sabedoria, a gente já foi além dessa percepção, which is totally different. que é completamente diferente. So I conclude my session with this thought that you want to gain wisdom or you want to gain knowledge. Então, eu encerro a minha sessão com esse pensamento. Você quer conquistar conhecimento ou você quer conquistar sabedoria? Accordingly, you have to do orientation of your mind Você tem que orientar, né, focar a sua mente de acordo com a sua resposta. towards your body or towards your spirit. E orientar ela, né, para o seu corpo ou para o seu espírito. Thank you so much. Muito obrigada. Thank you so Any much, sir. questions? Alguma Yes. pergunta? Can we go for question now? Yes, please. Yes. Então, vamos para as Pessoal, perguntas. alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? A gente vai abrir agora para perguntas. Vocês podem escrever no chat ou também podem fazer as perguntas de forma oral. Pode falar, Camila. Oi, gente, eu não vou ligar a câmera porque senão a internet cai. Mas Tá bom. em relação à parte que ele diz, quer que eu fale mais devagar para ir traduzindo ou eu falo tudo e depois traduzo? Não. Se você puder falar frases curtas, eu te agradeço. Tá. Seria mais ou menos uma questão assim, aquela parte que ele fala que sem a consciência, sem a sabedoria, ela faz parte da nossa alma, né, do Atma. E eu achei muito similar àquela teoria da oitava consciência do budismo. Então, para Eu só um não sei se pouquinho. seria. Tá. Então, mas vai falando as frases curtas, aí eu vou traduzindo cada frase, tá bom? Tá bom. Em relação ao conhecimento da alma, do Atma, que na verdade sabedoria e conhecimento são conceitos diferentes. So I want to mention about that knowledge and wisdom according for the Atma, for the soul, it's different, right? What Atma gains as knowledge and as wisdom. So based on that. E assim, como é que eu vou tentar formular? Quando não há conhecimento, sabedoria, depende da mente, do corpo estar vivo, se tem algo a ver com a relação da teoria da oitava consciência do budismo. Does that have anything to do with the theory of the eighth consciousness of Buddhism? Just 1 second. I'm sorry, fala I'm mais ou lost menos. with the question. One second. Can you concise the question and ask, because I'm a little lost with the question. Você consegue resumir a sua pergunta e perguntar, que eu estou um pouco perdido na sua pergunta? É que eu não estou podendo me expressar muito bem. Mas é aquela parte que ele fala assim, que a sabedoria consta no Atma, né? E que quando nós morremos, tudo é absorvido novamente pela natureza, nosso corpo, nossa consciência, nossa mente. E isso é muito similar ao que eu sei de oitava consciência do budismo. E eu queria saber se é a mesma linha de pensamento, ou se ele não faz ideia do que eu estou falando, e tá tudo bem também. So I think the first question is, are you familiar with the eighth, como é a oitava consciência no budismo. Consciência. Are you familiar with the eighth consciousness, eighth awareness of Buddhism? I think that's the first question. Okay. Ele não conhece essa. Não tem problema, então. She's connecting one thing that you said with that, and she wanted to know if they have the same source, but I think the first question is. I have a comment on that. Bauddha Darshana or the Buddha philosophy actually originates from Indian philosophy only. Yeah. Então, o comentário que eu vou fazer a respeito, né? Tanto Darshana quanto as duas filosofias, né? A filosofia budista tem origem na filosofia indiana. É por isso que eu pensei. Because Buddha was a prince.
Porque o Buda era um príncipe. Okay, Yeah. he was Gautama. And sorry, Siddhartha. His name was Siddhartha, who was O nome the prince. And he learned, he gained knowledge, he gained wisdom through Indian philosophies only. And then he propounded his philosophy. O nome dele era Siddhartha e ele conquistou o conhecimento dele, a sabedoria dele, por meio da filosofia indiana. E aí ele propôs a sua própria filosofia. Okay. And once that is happening, so you can find the influence of Indian philosophy in Buddha philosophy also. E aí, a partir do momento que isso está acontecendo, você consegue encontrar a influência da filosofia indiana nas duas áreas. Ok. What else? Então a gente vai para a próxima pergunta, pessoal. A pergunta do Elvio. A busca do conhecimento por si já evolui para uma mente sátvica? So the question is the search for knowledge just by itself, just the search of knowledge itself, does that evolve to a sattvic mind? You need to be sattvic, but you cannot be only sattvic. Você precisa ser sáttvico, mas você não pode ser só sáttvico. Because if you do not have rajas, you will not have desire. Porque se você não tem rajas, você não tem desejo. And if there is no desire, you will not have even desire for knowledge. E se você não tem desejo, você não vai ter o desejo pelo conhecimento. So you require sattva, rajas, tamas in a balanced and natural state, or in a pure state. Então você precisa de sattva, rajas e tamas num estado puro. Okay. Pure state of mind is called as sattva. So mind is also synonym. One of the synonym for mind is sattva. O estado puro da mente é sattva. É sattva. E aí, por isso que sattva é um termo que é sinônimo da palavra mente. If rajas and tamas are increased beyond a limit, it will hamper the perception of knowledge. Se rajas e tamas estão aumentados e passam do limite, aí isso vai atrapalhar também a sua percepção do conhecimento. That is why it is told that the person who wants to indulge in intellectual activities should not indulge in any kind of food and activities which increases rajas and tamas. É por isso que a gente diz, né, que quando uma pessoa quer se entregar a say it again, when a person wants to indulge in When a person is indulged in intellectual activities, or he wants to gain knowledge or wisdom, the person should not indulge in activities or food which increases rajas and tamas. Então, quando a pessoa quer se entregar em atividades para adquirir conhecimento, para adquirir sabedoria, é dito que a pessoa não deve se envolver em atividades ou ter uma alimentação que vá aumentar o seu rajas ou tamas. What else? O que mais? Então a gente vai para a próxima pergunta, a pergunta da Hiria. Como o karma que trazemos com o nosso Atma interfere no nosso manas, no nosso manas? How does the karma that we bring with our Atma, how does it interfere in our manas? Okay. The karma which comes with Atma, it actually interferes only in your rebirth. Na verdade, o karma que a gente traz no nosso Atma só interfere no nosso renascimento. Okay. It will put you in a situation. Ele vai colocar você numa situação. But buddhi and mind is independent. Mas Buddhi e a mente são independentes. So you can decide your response to the situation.
E aí você pode decidir a sua resposta à situação. For example, your karma from previous birth makes you billionaire. Makes you what? Billionaire. Billionaire. Billionaire? Ah, billionaire. Yes, thank you. Então, por exemplo, o seu karma te coloca, o karma que você traz, né, te coloca como um bilionário. Now it depends on your mind and your intellect what to do with the money. Mas agora vai depender da sua mente, do seu intelecto, o que você vai fazer com esse dinheiro. You can go to a casino and you lose all the money, Você pode ir para um cassino e perder todo o dinheiro. or you can do good business, Ou você pode fazer bons negócios, or you can do charity. ou você pode fazer caridade. That that is decided by your intellect and mind. Isso é decidido pelo seu intelecto e pela sua mente. So what kind of activity you indulge in, it will create a new karma. Então, e aí o tipo de atividade que você se envolver é o que vai criar o seu novo karma. That will affect and carry as a baggage with your atma. E aí isso vai afetar, né, a sua bagagem com o seu, com a sua alma, a bagagem da sua alma. What next? Ficou clara essa questão, Hiria? Qualquer coisa você coloca aqui no chat, tá bom? A gente vai para a próxima pergunta, a pergunta da Daniela. Qual a diferença entre vasanas e samskara? What's the difference between vasanas and samskara? Vasana is actually your desire, what you want to do, what you want to achieve. Vasana é o seu desejo, o que você quer fazer, o que você quer conquistar. So whatever you want to achieve, whatever you want to do, that is vasana, and that continues even after death. Aquilo que você quiser conquistar, aquilo que você quiser fazer, isso é vasana, e isso continua mesmo depois da morte. Samskara is little different from it. Samskaras é um pouco diferente disso. Okay, samskara is something what you are giving in a positive manner to your mind, intellect, and soul. Samskara é aquilo que você atinge de uma forma positiva com a sua mente, o seu intelecto e a sua alma. Okay, for example, you can have a spiritual samskara. Por exemplo, você pode ter um samskara espiritual, But it cannot be spiritual vasana. mas não dá para ter um vasana espiritual, espiritualizado. But then there can be vasana for money. Mas a gente pode ter vasana para dinheiro, But there cannot be any samskara for money. mas não dá para ter samskara para dinheiro. So, for a simpler understanding, we can say that vasana is towards negative sense and samskara is towards positive sense. De uma forma mais simplista, a gente pode dizer que vasana é para as coisas negativas e samskara é para coisas positivas. I hope that answers it. Espero que isso tenha respondido. Ainda sobre a pergunta anterior, a Hiria está perguntando as doenças mentais que vêm com o nosso karma, o que podemos fazer? Antes ela comentou, né? Há doenças mentais que vêm com o karma, né? E ela também está perguntando o que podemos fazer. So about the previous question about how our karma, the karma that we bring, if it interferes in our manas, or how so. Just a complement to that question. So, aren't there mental diseases that come with karma? And if so, what can we do about
may or may not be. Not only mental diseases, even physical diseases also can come with karma. Pode ter, pode não ter, tanto doenças mentais, mas doenças físicas também podem vir com karma. So may or may not. Podem ou não. And that is why there is a separate branch which is called as Daiva Vipashraya Chikitsa. Ah, tá, obrigada. É por isso que tem uma, uma área específica chamada de, Lucas? Deva Vyapashara Chikitsa. Tem que O Dr. ser Paritoshi escreveu aqui. Deva Vyapasharaya Chikitsa. Chikitsa é So that tratamento. is so that is how we are dealing with the soul and the karma. E é assim que a gente está lidando com a alma e com o karma. And the person like us, a physician, when he's treating a patient, sometimes we are actually interfering in karma. E aí, pessoas como nós, né, médicos, que estão, às vezes, quando a gente está tratando um paciente, a gente está interferindo no karma. In fact, therapists also. E terapeutas também. Okay. So the karma of your patient can also affect you. E o karma dos seus pacientes também podem afetar você. As long as you think that you are doing something. Enquanto você acha que você está fazendo alguma coisa. So when we think we are doing it, we are also getting affected with that karma. Então, enquanto a gente pensa que a gente está fazendo alguma coisa com aquilo, a gente também está sendo afetado por aquele karma. So it is important to become an instrument rather than a doer. Então, é importante se tornar um instrumento ao invés de uma ferramenta. You consider yourself an instrument of God who is acting for the benefit of the patient. Se considere um instrumento de Deus que está atuando para o benefício da paciente, do paciente. So whatever healing is there, it has to flow through you to the patient. Então, tenha qualquer a cura que estiver disponível ali, vai fluir por você até a pessoa paciente. Never get that feeling that you are doing something. Nunca tenha a sensação de que você está fazendo alguma coisa. So actually, this Daiva Vipashraya is a very fascinating subject. Então, na verdade, esse assunto, esse Deiva Vyapashara, é um assunto fascinante. So you can actually talk with Lucas and Satish. They may be running a course on it. Vocês podem conversar com o Lucas, com o Satish, para eles fazerem um curso sobre isso. Maybe a session or course, something like that. Ou talvez uma sessão, ou um curso. Because this subject directly deals with the things which we do not deal in our day-to-day life. Porque, na verdade, esse assunto, essa área, né, traz os assuntos que a gente não lida muito no dia a dia. And most of us in the today's scientific world, we lose that spiritual aspect of medicine. E muitos de nós, hoje em dia, nesse mundo tão científico, a gente perde o aspecto espiritual dos tratamentos. Because we look for evidence in everything. Porque a gente está buscando evidência o tempo todo. And evidence is what you see from your eyes. E evidência é o que você vê pelos seus olhos. If you don't see, you believe that it does not exist. O que você não vê, você acredita que não existe. Anybody would have believed that bacteria exist 500 years before? Vocês acham que alguém iria acreditar que bactérias existem 500 anos atrás? Or sun is revolving, or earth is revolving around the sun? Ou que a Terra está rodando em volta do Sol? Or there is actually fire below the sea? Ou que, na verdade, existe fogo embaixo do mar? You do not believe. But when we see, we believe. Ninguém iria acreditar, mas quando a gente vê, a gente acredita. So when we see and believe, then our perception, our knowledge scope is very limited. E aí, quando a gente vê e a gente acredita, aí a nossa percepção é muito limitada, né? É muito abreviada.
So interestingly, our no, the books, scriptures, the acharyas, they have given a lot of understanding that how this whole system functions. E aí é interessante que os acharyas, os livros trouxeram muitas informações de como todo esse sistema funciona. Okay, so Shaila knows that it is my favorite subject to talk on spirituality. A Sheila sabe que é o meu assunto favorito falar de espiritualidade, But I think now it is not a time, so we go to the next question. mas eu acho que agora não é o momento certo, então vamos para a próxima pergunta. Otherwise, for another 2 hours, we'll be talking about this only. Senão a gente vai ficar aqui mais 2 horas falando só disso. Yeah. Any other question? Eu acho que a mais alguma pergunta? gente não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão. We don't have Senão anything a else in the gente... chat, so we are just Fantastic. waiting to see if anyone will raise Yes, I their hand. think we are complete. Fantastic. So thank you very much. Thank you, Satish, Lucas, Shaila, for this wonderful opportunity. Então, muito obrigado, obrigado a todo mundo, obrigado a Satish, Lucas, por essa oportunidade maravilhosa. Because without you, I won't get chance to talk with these wonderful souls from Brazil. Porque sem vocês eu não teria a chance de falar com essas almas maravilhosas do Brasil. We are all Atmas connected to Paramatma. Somos todos atmas conectados por We are like individual Paratma. Paramatma. Paramatma. Okay. We are like individual devices or SIM cards. Somos como aparelhos individuais, né? Como SIM cards, os chips do celular. Chip, yes, chip. Which is connected to the internet of spirituality. Que estão conectados na internet da espiritualidade. So God is something like a cloud. Então, Deus é algo como a nuvem, né? Onde a gente bota as informações. So to connect that cloud, you require the internet of spirituality. Então, para se conectar na nuvem, você precisa da internet da espiritualidade. If you don't have that, you won't connect to God. Se você não tiver isso, você não se conecta a Deus. And if you don't have that connection, then you will not get Vijnana, you will not get wisdom. E aí, se você não tem isso, você não consegue Vijnana, você não consegue a sabedoria. So that is the end. Isso, Thank you very much. muito obrigada. Thank you so much, sir. The class was incredible. Thank you very much for blessing us with your knowledge. O Dr. Paritoshi, ele também está indo para o Brasil, né, Nô? Então, não sei se podia falar. Bom, você está No- mudando. No ano que vem, em julho do ano que vem. Ah, é julho do ano que vem, tá. Tô fazendo, achei que era agora. Tá, não. There's Tá, some tá gossip certo. about you coming to Brazil next July. Não, só para anunciar, né, pessoal, pode encontrar o Dr. Paritoshi pessoalmente e poder também aproveitar mais, né, todo o conhecimento e toda essa forma incrível que ele passa o conhecimento para a gente, né? Eu sou muito fã do Dr. Paritoshi, gosto muito de aprender com ele porque ele traz o conhecimento de uma forma que a gente consegue entender. Ele traz para a nossa realidade, para a nossa prática diária, consegue até fazer relações com a nossa cultura no Brasil, através da cerveja e muitas outras relações, né? Então, é realmente uma oportunidade, uma bênção para a gente poder aprender com o Dr. Paritoshi, né? Ele há muitos anos vai para o Brasil e desenvolve muitos trabalhos também, e a gente é muito grato de poder ter ele nesse curso aqui de Manas Vignana. Contribuiu muito, muito mesmo, contribui, né, muito para o nosso aprendizado.
Então, quero agradecer muito o Dr. Paritoshi. Eu acho que a Sheila está escrevendo para ele, mas depois também a gente vai conversar e eu vou expressar essas palavras também para ele pessoalmente. Tá bom? Escrevendo. I wrote it for you on the Então, chat, sir. ok. So thank you so much. Thank you, Lucas. Thank you. Thank you, Thank Shaila. you so And much, thank you, my sir. dear friend Satish. And yes, I forgot to mention Noeli. Thank you. I forgot to mention your name. Sorry. Desculpa, Noeli, esqueci de citar o seu nome. Muito obrigada também. Thank you. Thank you so much. Take care. Muito obrigada. Então tá, Cuidem-se. muito obrigado, pessoal. Também agradeço a Sheila, agradeço a Maria, agradeço a Noeli por essa parceria linda que a gente está fazendo e construindo e poder proporcionar isso para vocês. Agradeço a participação, também agradeço o Dr. Satish, que está aqui com a gente, e a participação de cada um de vocês. E nos vemos na próxima aula, então, na próxima quinta-feira. Thank you so much. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Bom dia para vocês aí. Have a good day there. Thank you. Bye bye.